Marcelo, Jesus, que essa minha pergunta você deve ter ouvido milhares de vezes. Todo mundo fala, né? E eu já vi muito pastor falar assim: você quer tomar vinho? Então você pode tomar se você conseguir fazer o mesmo vinho que Jesus bebia. Que vinho era esse que Jesus bebia e se ele realmente bebia vinho? Essa é uma coisa que no livro não tive muito tempo, de fato são poucas páginas, vocês Sim. me perdoem aqui que ficou faltando muita coisa. Mas uma das questões que acontece no Novo Testamento, que é muito interessante, diferente do Antigo, é que agora nós temos um idioma que é versado em questões de viticultura. Então, se você for para os filósofos, você vai descobrir que não somente eles falavam sobre o vinho, como eles já tinham desenvolvido vocabulário específico para descrever as qualidades do vinho. Então, você já viu a pessoa, quando você vai num mercado, em algum lugar que tem um entendido de vinho apresentando? Sommelier lá. Sommelier, e ele vai dizer para você, olha, esse aqui tem toques frutados, com café, terra, e ele vai te dar um monte de nome daquilo, né? Os gregos faziam isso, eles tinham linguagem específica para dizer picância, potência, textura. Então, o grego do período neotestamentário, ele é muito rico para distinguir tipos de vinho, localizações do vinho, como que o vinho era feito e produzido. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento e vemos que a palavra oinos, que é a palavra grega mais comumente associada a vinho no Novo Testamento, e você observe ela no seu contexto cultural e linguístico, você vai dizer claramente aquilo ali é um vinho, não é um suco de uva. Mas alguém vai dizer, não, mas o Senhor Jesus jamais beberia vinho dessa maneira. Pois é, o grande desafio dessa interpretação é que, uma vez que os gregos tinham desenvolvido esse vocabulário, eles tinham dezenas de palavras para descrever diferentes tipos de suco de uva, diferente do Antigo Testamento. Por exemplo, trux era uma dessas palavras que eles poderiam usar para descrever especificamente o suco, aquilo que é produzido de uma fruta. Então, um suco de uva, por exemplo, era vocabulário corrente para eles. Entendi. Existia a linguagem para que se fizesse Existia palavra para suco de uva. E não uma palavra, existiam várias palavras que descreviam isso. E eram palavras de uso corrente. Quando você estuda os documentos que sobreviveram ao período aí do primeiro século, você vai descobrir que eram correntes o uso dessas palavras. O Novo Testamento não usou nenhuma delas. O Novo Testamento usa 3 palavrinhas principais, que é gleukos, que é aquele que seria talvez uma espécie de vinho novo, mas na linguagem do Novo Testamento já é um pouquinho mais... A ênfase não é tanto a idade como no Antigo Testamento, mas ao valor. A ideia é mais de alguma coisa mais barata, um vinho mais barato. Tem o oinos, que é o típico, padrão, e tem síquera, que é usado uma única vez, no caso de João Batista, que parece uma transliteração do checado do Antigo Testamento, a bebida forte. Oinos é essa palavra do meio do caminho aí. O comum, o vinho comum. O vinho comum. E uma coisa que não deu tempo de explorar no livro é o fato de que nos dias de Jesus era corrente que esse vinho fosse tomado misturado. Ou seja, eles misturavam com água. Entendi. Alguns rabis diziam que tinham tipos de vinho que se tomavam sem misturar, mas o comum, o corrente, é que esse vinho fosse misturado. Então é muito provável que o vinho servido no contexto da vida comum dos dias de Jesus era oinos, essa palavra derivada de um vinho, de uma bebida fermentada da uva, mas que era diluída em água. Que isso fazia ele ficar mais fraco. Que fazia ele ficar mais fraco, exatamente. O problema é que, ainda que fosse mais fraco, as pessoas continuavam tendo problema com a embriaguez. Sim, porque tem teor alcoólico. Porque Você cai de 15 para 2, 3, tem álcool ainda. Mas tem álcool ainda. Então, mesmo que você divida em 2, 3 partes, como às vezes nós encontramos nos relatos mais antigos, ainda assim aquilo tem teor alcoólico, mesmo que diminua pela metade. Ainda tem. A única diferença é que aquele vinho você precisaria tomar muito para ficar ruim. O processo de embriaguez demoraria muito. Ou ele teria que ter muito mais em pouco tempo. Sim. Ele vai ficar louco. Agora, o Marcelo, até falando nisso... Essa parte do vinho ainda, Marcelo, voltando a Jesus, algumas pessoas dizem, pô, vinho é importante porque o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Você fala sobre isso? Você fala sobre o vinho Somente. das bodas de Caná. Era um vinho com alto teor, baixo teor. E aí, né, cara, como é que a gente resolve esse dilema, né?
tudo o que eu sei dizer é o seguinte, a palavra que é usada lá é a palavra oinos, não tem nenhuma diferença. Sim. No livro eu vou apresentar e eu vou deixar essa surpresa aí para vocês que quiserem ler o livro. Isso Com aí. certeza. E eu fiz algumas observações um pouquinho mais abrangentes nesse texto, porque esse é o texto que muita gente tem dúvida, tá? Então, nas páginas aí 42 em diante, eu deixei algumas dicas do que eu acho que o autor está fazendo ao contar essa história. Eu acho que tem uma intenção do autor com essa história aqui, que não é só fazer a multiplicação do vinho, né? Acho que tem algo um pouquinho além. Mas a palavra é vinho, e eu sei que o chefe que coordenava a festa, no final, quando ele viu o vinho, ele falou, esse vinho é bom. E aí entra a pergunta, o que é um vinho bom nos dias de Jesus? Então, alguns cristãos vão dizer, o vinho bom nos dias de Jesus era o suco de uva, que era sem nada. Mas esse não era o costume típico do casamento. O casamento era celebrado com vinho nos dias de Jesus. Outro detalhe, quando os rabis falavam sobre vinho, eles elogiavam o vinho envelhecido. Então, quando eles usam a figura do vinho envelhecido, eles usam para descrever coisas que são boas. O vinho envelhecido, às vezes, é diferente do vinho comum, porque ele descreve coisas que são melhores. Ou seja, no padrão que eles estabelecem, o vinho mais maduro, que aí fica mais fermentado, é o vinho que fica melhor. E se você prestar atenção no capítulo 5 de Lucas, Jesus Cristo vai falar uma coisa que ele só fala no Evangelho de Lucas. Lembra que quando ele fala sobre colocar vinho novo em odre velho? Em vasilha de couro velha. Em vasilha de couro velho, né? O odre antigo. Por que o vinho novo na vasilha velha era ruim? É uma ilustração dessa nova era do Messias que está chegando quebrando as estruturas religiosas. Sim. Essa é a metáfora dele, mas de onde sai essa ideia dele? Bom, o odre velho é aquela vasilha de couro que está ressecada e você coloca um vinho novo lá dentro. O que acontece com aquele vinho novo? Ele fermenta e produz? Produz gás. Ele produz gás. E o que acontece? Ele estoura, ele vai romper. Então você não faz esse vinho novo numa estrutura velha porque o vinho novo vai romper aquilo. Então, o ensino de Jesus, o que ele quer dizer com o ensino é: o meu ensino não cabe nesse sistema religioso de vocês. Ele vai expandir, vai explodir. Não cabe, mas a imagem que ele usa é uma imagem que os judeus conheciam e que ele conhecia. Mas depois de dizer isso, ele fala isso em Mateus, ele fala isso em Marcos, em Lucas, ele diz o seguinte: e ninguém tendo provado o vinho velho quer tomar o vinho novo. Porque o vinho novo é melhor, ou o vinho velho é melhor. Ou seja, Jesus tinha uma visão a respeito do vinho velho muito parecida com a dos rabis, que o vinho mais maduro era o vinho melhor. Então, será que é possível sugerir que o bom vinho da celebração de Caná era o vinho mais maduro? Essa é uma sugestão minha. O texto não é explícito, mas lendo as informações que nós temos nos ensinos de Jesus, essa é uma conclusão plausível para o que está acontecendo. Até porque mostra os participantes da festa impactados com a qualidade do vinho. Porque eles estão, ninguém serve o vinho bom no final da festa, no começo da festa. Ninguém serve no final. No final, né? Então, porque serve no começo. Exatamente. Porque depois, quando a pessoa já está meio nem alegre, sabe mais, né, eles não sabem mais a diferença. O padrão serve o vinho envelhecido primeiro. Esse é o vinho bom primeiro. Serve o vinho que embebeda mais de cara. E aí e Jesus está servindo no final. Mas o que é curioso é que em Caná nós vemos acontecendo de maneira narrativa aquilo que ele falou de maneira simbólica na outra parte. Por quê? De onde vem a água que ele multiplica? Estão lá nas talhas da purificação. Os judeus separavam águas em pedras, porque elas não seriam contaminadas. Eles fariam suas purificações religiosas ali, cerimoniais. E Jesus pega a água da purificação da cerimônia e ele traz vinho messiânico. Puxa vida, já dei muita dica do que tem no livro. Né? Acabei entregando, né? Mas parece que Jesus está demonstrando de maneira visível e prática o que ele havia ensinado a respeito do vinho novo no odre velho. Não dá. Agora é uma nova era, um novo momento. Novo tempo. Um novo momento. E o Messias está aqui para cumprir. Inclusive aquelas expectativas que os profetas tinham dito. Porque os profetas, olhando para o futuro, eles falavam:
Imagina você agora, né? Imagina você está no período do exílio, você está preso, você perdeu sua liberdade, você trabalha para outras pessoas, você não tem direito dos frutos do teu trabalho, e o profeta fala assim, um dia Deus vai restaurar, nós vamos voltar para o nosso lugar, e as montanhas vão dar vinhos, elas vão produzir, as vinhas vão produzir cachos de uva, cada cacho de uva vai produzir muito vinho, cada uva vai produzir muito vinho, vai ter uma abundância de vinho. Quando o Messias chegar, nós vamos ter abundância de vinho. E de repente Jesus aparece numa festa e ele multiplica um monte de vinho. Muito vinho. O que o nosso Senhor Jesus Cristo está? Qual é a imagem que o nosso Senhor Jesus Cristo evoca? É a memória dos profetas que diziam, naquele dia, nós teremos abundância de vinho. Naquele dia nós veremos a abundância de vinho bom. Isaías chega a falar de vinho de qualidade, vinho bom. E nós vemos o nosso Senhor servindo um vinho de qualidade, um vinho bom, em abundância. Ele está evocando as promessas de Deus. Então, para mim, a leitura do texto de Caná evoca uma série de imagens messiânicas que demonstram que o vinho era importante, era fundamental para aquilo que Cristo queria ensinar a respeito dele mesmo. Sim. E agora, então, o vinho que Jesus bebia provavelmente era um vinho alcoólico. Eu acredito que sim. Acredito que no contexto dele esse vinho era, ele era diluído em água, mas era vinho.